Queridos, a paz do Senhor, estamos iniciando mais uma escola bíblica na dominical de hoje, amém? Do dia 4 de abril, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre teologia e a questão do amor, tá? A gente estuda às vezes teologia por um lado muito prático, muito teórico, mas a gente precisa entender que nosso tratamento com Deus, ele requer uma praticidade, ele requer um lado prático nosso, amém? Então, vou iniciar fazendo uma revisão da aula passada, né? Falando um pouquinho, nós vimos um pouquinho do que aconteceu entre os anos 1300 depois de Cristo até 1650, né? Movimentos que buscaram mais a ciência, né? Como o iluminismo, buscaram mais a questão humana, como o humanismo, né? O renascentismo, e houve então vários movimentos que por um lado, ele não foi tão ruim assim quando começa a conhecer a ciência, né? A se dedicar à ciência, mas entendemos que a ciência também, ela começa ali a afastar as pessoas da fé de Deus, tá certo? A fé cristã, ela começa a ser ali abandonada por alguns por causa disso. Mas, na verdade, por volta do século XVIII, que começa a vir uma teologia chamada teologia liberal. E aí que está o grande perigo, porque os piores ataques que a nossa igreja sofre, a igreja de Jesus Cristo, não falando da igreja nazarena, mas a igreja de Jesus Cristo, não são os ataques que vêm de fora, mas são os ataques que vêm de dentro, né? Então, sempre que surgem movimentos teológicos novos dentro das próprias igrejas que são contra a palavra de Deus, isso aí cria realmente um problema muito sério e causa muitas rupturas e faz com que vários princípios cristãos eles sejam quebrados, ok? Essas ideias da teologia liberal, falando bem ligeirinho aqui no bate-bola, né? Eles não tinham a Bíblia como a palavra de Deus, diziam que o relato da queda do homem era mentira, né? Não é fantasioso. Jesus é um dos caminhos, mas não o caminho, a verdade e a vida, apenas um dos caminhos. Jesus não ressuscitaria, não vai haver a segunda vinda de Cristo. Os milagres eles não ocorrem porque só é fato aquilo que a ciência pode comprovar, então os milagres eles não chegam a ocorrer, e que a Bíblia não tem nenhum modelo de conduta. Tudo isso foi comentado melhor na aula passada, ok? Quem não assistiu, volta lá na aula passada e dá uma olhadinha para poder ver melhor esses pontos, né? E aí nós falamos do secularismo também, né? Que é essa filosofia mais ou menos que está predominando hoje, que ela faz a divisão entre fato e fé, né? Fato é aquilo que pode ser provado, numa parte bem simples, e fé, religião, moralidade, valores, estilo de vida são relativos, né? E por causa disso, é aquilo que ele acredita, então é a verdade dele. Cada um tem ali, digamos assim, a sua verdade, ok? E aí nós falamos que entre 1910 e 1915, várias pessoas se juntaram para combater esse tipo de pensamento, né? Tanto da teologia liberal, na verdade de todas as heresias que vinham ocorrendo, e criaram uma série de volumes chamados os 12 Fundamentos, tá? Que dentre as coisas que defendia, né, a questão da inspiração, infabilidade, inerrância das Escrituras, a divindade de Cristo, os milagres, acreditamos nos milagres, né, a propiciação de Cristo, e que vai haver ressurreição e segunda vinda, sim. Tudo isso também comentado na aula passada. Naquela época houve o resgate das 5 solas, né? Que é somente pela graça, salvação somente pela graça, somente pela fé, tem que ter fé em Jesus Cristo para ser salvo e somente por Cristo, né? Não existe outro caminho, outro objeto de fé que não Jesus Cristo para a salvação, somente pelas Escrituras, ela é o caminho, né? Nossa regra de fé e prática, né? Onde ali abaixo tudo está subordinado, e toda a honra e toda a glória somente para Deus. Então essas são as 5 solas, né, a espinha dorsal do cristianismo, vamos dizer assim. Mas embora haja essas 5 solas, existem diferenças denominacionais, né? E por que acontece isso? Então, quando a gente abrir nossas Bíblias em Timóteo capítulo 2, versículo 1, nós vamos ver o seguinte texto, tá? Timóteo capítulo 2, versículo 1. Deixa eu abrir aqui. Aliás, Tito, capítulo 2, versículo 1, nós temos o seguinte texto: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Então, o que é que significa isso? Significa que só existe uma sã doutrina, amém? Que é a espinha dorsal do cristianismo, ok? Então, que sã doutrina é essa, né?
Por exemplo, acreditar que a salvação é somente pela fé. As 5 solas, né? É a parte da sã doutrina. Outra parte que eu posso dizer que é da sã doutrina, por exemplo, é que o Espírito Santo foi deixado aqui por Deus para edificar a igreja, né? Que os dons são para ser usados na igreja, não para enaltecer o homem. Então, existe pilares que da sã doutrina, tá? Porque só existe uma sã doutrina, que faz com que as igrejas elas sejam evangélicas, embora tenham diferenças. E aí, onde entram essas diferenças? Ela entra numa palavrinha que a gente chama de dogma. E o que é dogma? Dogma é quando eu pego uma regra da sã doutrina e vou ali, digamos assim, torná-la prática, né? Fazer com que ela seja, não é concreta, sabe? Eu pego uma regra da fé doutrina e vamos tentar aplicar na prática para ver como é que ela fica. Seria mais ou menos assim, eu vou explicar a ideia com um exemplo prático. A gente tem, por exemplo, o batismo. Então, que o batismo faz parte da sã doutrina, isso aí ninguém pode duvidar. Mas como é que é o batismo? É por aspersão, imersão, afusão? A Bíblia não é clara quanto a isso. Então, existem igrejas, por exemplo, que acham que o batismo ele só pode ser por imersão. Existe igreja que acha que o batismo só pode ser por aspersão, né? ou outras só por afusão. Né? A igreja de Nazareno, por exemplo, ela acha que as três maneiras estão corretas. Mas essa parte aí, né? A tal denominação, acredito que é só por imersão, por exemplo. Isso aí que a gente chama de dogma, tá? A palavra que eu queria dizer era como a gente operacionaliza a regra bíblica, tá? Outro exemplo, né? Batismo de criança. Algumas igrejas acham que crianças não devem ser batizadas, outras igrejas não, tem que ser batizado quando é criança. Então, isso também vem a ser um dogma, ok? Então, o dogma ele pode estar tanto na denominação, como ele pode estar em mim como pessoa também, né? Quando eu dogmatizo, eu digo, não, eu acho que criança não pode ser batizada, ou só pode ser batizada a partir de, 12 anos. Então, eu estou dogmatizando ali, né? Operacionalizando alguma coisa que está na palavra de Deus, ok? Então, esses dogmas, geralmente, é o que fazem a divisão das denominações, ok? Mas, toda a igreja sadia, realmente, eu acredito que vai ascender aos céus. E também nós já comentamos muito isso, né, que outra diferenciação também está na cultura ou tradição, né? Às vezes você pode, eu me lembro que o pastor Cine contou quando estava lá no Paraguai, né? Então as mães iam amamentar, colocavam os 2 seios ali do lado de fora no banco da igreja e estavam amamentando ali bem tranquilo. Então ali é cultural deles, isso pode chocar a gente, mas é cultural ali daquela cidade, sabe? Eu dei um exemplo assim um pouquinho radical, mas a gente precisa entender isso, né? De repente uma pessoa que foi criada na praia, ele tem uma cultura diferente da pessoa que foi criada no sertão. E pode haver uma diferença ali do que um acha certo ou do que um acha errado, mas na verdade é o que é certo e o que é errado para aquela localidade, entende? Desde que eu respeite os princípios bíblicos de Deus, aquela localidade ela pode se chocar ou não com uma ou outra atitude. Então a isso a gente atribui a cultura, tá? Mas sã doutrina só uma, dogma eu operacionalizo, digamos assim, algumas regras bíblicas, mas tem que estar ainda dentro da regra bíblica, tá? E cultura é aquilo que é aplicado no tempo e no espaço em uma determinada época. Por exemplo, eu não conhecia a igreja do Nazareno quando foi o começo dela aqui em João Pessoa, né? Mas eu sei que algumas igrejas mais antigas, né, no começo diziam assim, não, mulher não pode usar calça. E isso já foi quebrado. Então, olha, que era uma cultura, aquilo era aplicado em determinada época. Né? Eu sei que parece que a Batista é regular, não gosta de bateria, não gosta só música, louvor só pode ser da harpa cristã. Então, aquilo ali é uma questão cultural dentro de uma época e dentro de um tempo que pode ser quebrado, ok? A cultura é pecado, cultura não é pecado, né? Desde que ela não quebre os princípios bíblicos, ela não é pecado. Pronto, agora é uma questão de opção. Eu posso, por exemplo, dizer assim, não, eu quero uma igreja que o louvor dela seja bem baixinho. E aí eu vou procurar lá. E eu acho que Deus olha para essa igreja e diz, olha, essa igreja aí faz o louvor baixinho porque quer me agradar. E tem igreja que bate palma, bomba e pula e não sei o que e tal. Eu posso preferir uma dessa daí, mais animada, em vez de uma mais tranquila. Deus olha para essa mais animada e diz, olha, esse pessoal aí está animado para me agradar também. Entende? Então a gente precisa ter muito cuidado, olha aqui, presta atenção no que eu estou falando,
quando nós vamos criticar esta ou aquela igreja porque ela tem uma prática diferente da nossa. Amém? A gente tem que ver se todas as práticas dela estão dentro da palavra de Deus, ok? E se todas as práticas dela estiverem dentro da palavra de Deus, não vai haver problema nenhum, ok? Agora, às vezes, por uma questão cultural, como ela é diferente daquilo que eu estou pensando, o que é que acontece? Eu vou criticar, eu vou dizer que não é bíblico, eu vou falar mal daquela igreja. Gente, não é assim, tá? Veja aí como era. Tem uma certa passagem na Bíblia que Paulo briga com Barnabé, vai para cada um para o seu lado. Porque eles se desentenderam em um assunto que não tinha a ver com os princípios bíblicos. Eu vou dizer assim, mas era uma questão operacional missionária. Se levava ou não levava João Marcos, se eu não me engano. Se levava ou não levava. Um achava que levava, de ver que não ia levar, foi cada um para o seu lado, mas cada um continuou pregando o evangelho. Amém? Então isso é importante. Às vezes a gente acha que porque uma igreja tem uma prática diferente da nossa, não é cristã. Não é assim. A gente vai confrontá-las dentro dos princípios bíblicos. Amém? E aí a gente pode usar aquela sola, né? A gente pode usar o credo, por exemplo, como uma regra, né? Vocês já pararam para recitar o credo, né? Aquele credo, ele é puramente cristão, dos pais da igreja, né? Os pais apostólicos, puramente ali, né? Era uma forma de dizer assim, peraí, deixa eu ver se você está entendendo bem o que é ser cristão. Aí as pessoas diziam, né? Inclusive, antes de se batizar, muitos tinham que recitar o credo, né? Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Você crê nisso, né? Jesus Cristo, o único Filho nosso Senhor, nasceu do Espírito Santo, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitou, desceu à mansão dos mortos, né? Então ele ressuscitou ao terceiro dia, né? Aí creio na Santa Igreja Católica, né? Quando diz católica, numa igreja, a palavra católica em grego quer dizer universal, então numa igreja, numa única igreja, né? Na comunhão do Espírito Santo, né? Na ressurreição da carne, na redenção dos pecados. Quem sabe faz ao vivo aqui, eu não decorei tudo, mas assim, você já pegou o credo, né? Aliás, pode até ficar o desafio, né? Alguém pode recitar o credo depois no momento da interação, né? Para que as outras pessoas escutem ele todo, né? Ver como é bonito. E assim, prestar atenção, realmente eu acredito em tudo aquilo ali, né? Aquilo ali é uma prática de vida minha, né? Porque fé não é só uma questão teórica, mas é uma questão de prática mesmo, né? Eu acredito realmente em Deus, né? Quando eu estou passando um momento muito difícil da minha vida, eu acredito realmente em Deus. E quando eu oro e peço alguma coisa para Deus e não foi atendido do jeito que eu orei, eu continuo acreditando que na soberania de Deus e respeitando e agradecendo, né? Senhor, obrigado porque o Senhor não fez o que eu pedi, né? Então tudo isso aí, na verdade, ele tem uma questão prática que a gente tem que exercitar e tem que vivenciar isso aí, ok? Dentro desse quadro anterior que eu falei, que vai surgir a Igreja Nazarena. Uma coisa que eu acho muito bonito, mas muito bonito mesmo da nossa igreja, é que ela não nasceu de um racha, mas várias denominações que pensavam iguais se juntaram ali e formaram a Igreja do Nazareno. Então ela não veio de um racha, ela veio de quê? De uma junção de igrejas, e isso para mim é um ponto muito bonito, ok? Mas que pontos eram esses, né? Era assim, ó, com relação à salvação, essas igrejas se juntaram, elas acreditavam na salvação do critério de Armínio, ok? E aí eu vou falar um pouquinho agora de amor, tá? Do critério de Armínio. Qual é o critério de Armínio? Né? Qual é a teologia de Armínio, né? É que a salvação vem pela fé, ok? Mas a fé é daqueles que vierem a crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Porque uma contraparte disso, existe na verdade várias contrapartes disso, né? Existe, por exemplo, uma contraparte que diz assim, não é Deus quem escolhe quem vai ser salvo. Mas a Igreja do Nazareno, ela não acredita assim, ok? Ela acredita na salvação, ou seja, no amor de Deus, um amor enorme, um amor sem limite, tá? Eu vou dizer assim, que vai levar as pessoas para a salvação, né? Inclusive ela diz assim, que o próprio Espírito Santo ele vem e vai convencer a pessoa, né, do juízo, da justiça e do pecado, ok?
mas movido por quem? Pelo grande amor de Deus, tá? Só para a gente aqui entender um pouquinho mais do amor de Deus, né, da graça de Deus, e por que que eu tenho que amar meu próximo também. Então, uma coisa que eu acho interessante, a gente vê lá em Gênesis capítulo 2, tá? Quando diz assim, que o homem criou paraíso, no meio do paraíso colocou um jardim. Olha, já imagina como um paraíso deve ser bonito, né? No meio do paraíso tinha um jardim, e foi no meio desse jardim que ele colocou o homem, né? A sua imagem e semelhança, né? Depois a gente pode até ver a questão do amor versus imagem e semelhança, tá? Isso aí é interessante também, vai ser objeto de uma próxima aula. Mas o que é que acontece? Deus, ele amou tanto o homem que fez o homem à sua imagem e semelhança. Você já pensou nisso, né? Eu vou dizer assim, quem aqui é mãe, quem é pai deve saber disso, né? Como a gente gosta quando diz assim, menina, esse seu filho é a sua cara, né? A gente fica feliz com isso, não é assim? Deus, ele fez o homem à sua imagem e semelhança, tá certo? Agora, se eu pegar, por exemplo, Romanos capítulo 6, versículo 23, tá? Vamos ver o que é que diz Romanos capítulo 6, versículo 23, né? O que é que acontece no paraíso? O homem vai e peca, e por conta disso a morte entra no mundo, né? Então, com a morte veio a separação física da alma física, do meu corpo, mas também veio a minha separação espiritual de Deus. Quem foi que me deu a vida? Foi Deus, não é isso? Então, quando eu me separo de Deus, eu perco essa vida. É por isso que lá em Romanos, capítulo 6, versículo 23, a palavra de Deus, ele vai dizer assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, vamos lá. Ele mostra aqui que o pecado, ele é uma abominação que separa o homem de Deus, tá? Mas aí diz assim, que o dom gratuito de Deus é quem? É a vida em nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, mesmo nós sendo abomináveis a Deus, ainda assim ele vai lá, né? O verbo se faz carne, habita entre nós, se sacrifica por nós, vai lá, ó, para o resgate do homem. Amém? E aí quando a gente vai ler agora também Romanos capítulo 5, versículo 8, e aí eu acho esse versículo aqui importantíssimo, ele vai dizer assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, ok? E o que quer dizer esse versículo então? Ele quer dizer que o amor de Deus, ele é tão grande, né? Mas tão grande e tão ilimitado, que Deus não ama Eduardo convertido, mas Deus ama os seres humanos quando eles ainda são pecadores, ou seja, não interessa a condição do homem. E isso é uma coisa meio incompreensível para a gente, né? Rapaz, como é que Deus pode amar uma pessoa dessa, né? Como é que pode? Uma pessoa ruim, uma pessoa má, uma pessoa que não dá frutos, como é que Deus vai amar uma pessoa dessa? E aí eu digo a você que a gente tem que colocar a nossa fé realmente à prova e em prática, né? O nosso Deus acredita que qualquer pessoa, ela pode reiniciar a sua vida, ela pode restartar a sua vida, ela pode ser resgatada, digamos assim, do poço de lama que ela se encontra para a luz. É meio difícil, e a gente tentar fazer tudo tão certinho, e alguém está fazendo tudo tão errado por aí, e Deus amar essa pessoa. Mas porque a graça de Deus, ela é ilimitada. O amor de Deus, ele é ilimitado. Amém? E assim, não existe nenhum ser humano que não precise do perdão de Deus e nem da graça de Deus. Então, você, né, um traficante, alguém que está no presídio, um ditador assassino, uma pessoa que tem ideias totalmente contrárias a Deus, ainda assim essas pessoas são objetos do amor de Deus. A gente não pode esquecer disso, está na palavra de Deus, amém? São objetos do amor de Deus, porque diz o quê? Que Deus ama a gente quando nós ainda éramos pecadores. Não interessa nação,
não interessa religião, não interessa orientação sexual, não interessa posição social, também não interessa nada disso. Deus ama todas as pessoas, com sua graça, né, com seu amor. E daí nós, por sermos imagem e semelhança de Deus, precisamos aprender a sermos mais graciosos com as pessoas, termos mais empatia, entendermos mais o sofrimento das pessoas. Amém? Chegou nos 20 minutos, eu vou parar por aqui hoje para não ficar uma aula cansativa, mas na próxima aula nós vamos ver o que é que faz com que o amor de Deus ele seja transformado em salvação, tá? Depois nós vamos ver o amor de Deus também transformado em santificação. Mas a gente vai ficar nesse período vendo a questão do amor de Deus transformado em salvação. Deus abençoe a vida de cada um de vocês e nós vamos ter um tempo aí para que a gente possa fazer uma interação. Fiquem na graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que minha oração hoje é que todos nós possamos entender o que é graça. Amar gratuitamente os nossos semelhantes. Amar por amar. Né? Aqueles que nos machucam ou aqueles que não nos machucam também. Mas que a gente possa amar gratuitamente todos os nossos semelhantes. Fica na graça do nosso Senhor Jesus Cristo.